Você se sentia uma criança invisível? Aquela que não tem espaço, que é deixada de lado, que parece que todo mundo está cuidando da sua vida, mas que não tinha ninguém olhando por você? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os prejuízos que você pode estar tendo na vida adulta por ter tido essa vivência de ter se sentido uma criança invisível. E eu vou te contar uma forma de você romper com os prejuízos que você já vai saber que você está tendo. Mas antes eu quero te dizer que essa semana eu vou gravar uma série de vídeos, serão 4 vídeos em que eu vou explicar para você como que algumas dores da sua infância podem estar impactando na vida adulta. Você vai entender qual é o link que se faz quando você entende a dor da sua criança interior ferida e a forma como isso afeta os seus relacionamentos, a sua carreira, a sua forma de se comunicar, a sua forma de sentir. Então, não perca, porque você vai entender muito sobre você. Você que vive me perguntando como investir em autoconhecimento, essa é uma excelente forma. Não perca essa série de vídeos. E na sexta-feira, nós vamos fazer uma live às 8 horas da manhã, falando sobre esses temas. Eu vou tirar as dúvidas de vocês, nós vamos bater um papo para trocar algumas ideias extras sobre como que você pode romper com esses padrões que vieram desde a sua infância até a sua vida adulta. Uma criança invisível é aquela que possivelmente se sentiu sem espaço naquela família. Ou ela vivia numa casa onde tinham muitas pessoas, um tio, um primo, um irmão, um monte de gente em que aparentemente você nunca estaria sozinha, mas é como se cada um estivesse cuidando da sua vida. E aí, muitas vezes, você até era cuidado por um tio, por uma avó, por um primo, e na verdade o que você mais queria era ter um cantinho só seu, um cantinho você, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, onde você pudesse ter atenção. Mas aquele excesso de informação te deixava um pouco sem a sensação de que você tinha um lugar especial, que tinham pessoas olhando por você. Isso pode acontecer também quando você vivia numa família em que você era filho único e de repente nasceu um irmão. E aí você perdeu o espaço, ou de repente aquelas orientações dos pais de cuidado com fulaninho. Você chegava perto do irmão, não balança ele, não pega nele. Não, fulano, não faz barulho. Fulano, para de fazer isso. E aí você começou a sentir que a sua presença incomodava. E aí você começou a perceber, quanto mais você aparecia, mais punições você recebia, mais broncas, mais a sensação de que você estava inadequado, que você estava incomodando as pessoas. E aí você começou a se perceber como uma pessoa que não agrada. E você foi se sentindo apagado, invisível. Ou até mesmo quando existe uma situação na família em que existe uma mãe doente, um pai doente, uma situação adversa ali, em que todos os olhares da família estão para aquele problema. Então, a criança que deveria ser o centro, aquela que merece mais os cuidados, não teve esses cuidados. Então, por conta disso, por já haver um problema maior, a criança começa a poupar os pais da presença dela, das necessidades dela. E aí, como é que ela começa a se relacionar com o mundo? Ela lida com os problemas dela sozinha. Ela não fala para os pais quando ela está chateada. Ela não pede ajuda. Ela nem sabe que ela poderia solicitar mais atenção. Quando ela sente que ela está precisando de alguma coisa, ao invés de verbalizar, porque não tem ninguém ali orientando ela ou interessada em saber, ela simplesmente reage. E essa é uma criança que ou reage embotando, reage de uma forma em que ela vai ficar sempre caladinha, sempre mais ali invisível, ou ela reage agressivamente, por ela se sentir tão invisível, toda vez que ela tem algum tipo de desconforto, ela tem muita vontade de chorar, ela briga, ela chuta, ela bate nas pessoas. E aí as pessoas ao seu redor sentem como se ela fosse um incômodo ainda maior, porque as pessoas não estão preparadas ali para lidar com essa reação da criança. E se você tiver adultos que não foram muito bem preparados para lidar com isso, eles vão acabar te punindo ainda mais, e aí você se sente ainda mais sozinho. Qual que é a consequência disso na vida adulta? Você cresce sem ter tido a oportunidade de se sentir especial, de ter se sentido visto, cuidado, valorizado. E aí quando você vai para os seus relacionamentos amorosos, você tá com esse vazio, você tá doido para encontrar um par. É aquela criança que vive falando de namoradinho, então ela até não fala para ninguém, mas ela pensa que o sonho dela é ter um namorado ou uma namorada, que ela imagina que na hora que ela tiver uma pessoa só para ela, uma pessoa obrigada a amá-la, né, que é o papel do namorado, vamos dizer assim, ela finalmente se sentiria especial para alguém. Então ela vai muito sedenta, ela geralmente vai carente, ela se entrega demais, ela vai com uma pressa de ser amada, uma pressa de saber que ela pode confiar em alguém, porque no fundo ela se sentia muito sozinha. E aí ela vai com essa sensação
de que ela é que está disponível para os relacionamentos, mas ela também morre de medo, porque como ela quer muito, ela sempre tem a sensação que aquele outro que ela quer que seja o seu par está numa certa vantagem, como se ele é que estivesse na posição de escolhê-la ou não. Então, de alguma forma, ela está sempre se sentindo meio preterida, meio inferiorizada, como se ela estivesse competindo com todo mundo, mas ela fosse ser a última das escolhidas. Então, ao mesmo tempo que existe um desejo muito grande, existe um medo e uma insegurança muito grande, porque ela acha que ela não tem valor, que ela não aprendeu a se ver com valor. E uma outra consequência na vida social é quando ela acha que por ela ser muito sem graça, por ela nunca ter sido muito valorizada, ela acaba achando que nas amizades as pessoas também não vão valorizar ela, que ninguém vai se interessar pelo que ela fala, que ninguém vai se interessar pelo que ela faz, pelos gostos dela. Então ela se sente ali um pouco apagada, é como se ela chegasse ali naquele grupo de amigos, ficasse quietinha, não opinasse, não se expressasse, por acreditar que não tem ninguém interessado nela. E também tem uma consequência na sua carreira, na sua profissão e na sua condição de fazer dinheiro para se sustentar. Por você ter essa sensação de que você não é bom o suficiente, que você não agrada as pessoas, você também vai ter um receio de cobrar mais caro pelo seu serviço, de saber o valor do seu trabalho, de saber negociar com o cliente, de saber como que você se posiciona diante de um chefe, diante de um prestador de serviço. Você não sabe se posicionar, porque você tem essa sensação de que você é muito pequeno, de que você é sem valor. Então, qual é o link que você precisa entender? Que o fato de você ter se sentido muito apagado, muito invisível, muito sem espaço na sua infância, faz com que você continue lendo esse tipo de reação das pessoas a você. E nem sempre as pessoas estão reagindo desse jeito, mas você já espera isso, porque isso está dentro de você. Então, como que você cuida da sua criança interior ferida? Entendendo que ela se sentia desse jeito, mas que hoje você, enquanto adulto, você vai olhar para as necessidades da sua criança, olhar para o fato de que ela precisa que alguém acha que as necessidades dela são importantes, ou seja, você vai achar suas necessidades importantes, você vai aprender a valorizar os seus gostos. Você não gosta de pagode, você não gosta de rock, você vai colocar as suas músicas para tocar, você vai começar a olhar para o seu corpo e se valorizar. O que põe em você que fica legal? É uma blusa de que cor? É uma maquiagem? É um boné? É um tipo de tênis? O que faz com que você se sinta valorizado? Você precisa dar um jeito de você, o adulto responsável pela sua criança, mostrar para ela que ela merece toda a atenção. E isso que você faz também, não só se dando importância e se dando atenção. Isso você faz quando você começa a se relacionar com pessoas que também fazem isso com você. Escolher a dedo, se relacionar com quem mostra para você que tem interesse nos seus gostos, na sua vida, em te dar atenção, em fazer trocas interessantes. Então você não vai mais atrás daquela pessoa que não te liga, naquela pessoa que não tá nem aí pra você, aquele cara que você ficou há 5 anos atrás. Você não vai atrás desse cara, você vai atrás de alguém que realmente você sabe que tem interesse em você. É uma colega de trabalho, é um amigo ali do ano passado que você estudou com ele, é alguém que está perto de você. Você vai atender as suas necessidades por meio das pessoas. Então não significa ser autossuficiente. Não vamos confundir isso. Isso significa que você vai saber que para você é muito importante estar em contato com as pessoas, porque você se sente muito mais vista, muito mais valorizada, muito mais especial quando você está ao lado de quem você sabe que se importa com você. Então procure fazer isso. Mas uma outra coisa que é muito importante é você aprender a entender quais são as suas nuances, o que você tem a oferecer. Porque talvez ninguém tenha perguntado para você lá na infância, ninguém tenha se interessado muito. Mas você precisa se interessar por você. Tenha curiosidade pelo seu funcionamento. Enquanto você não destrinchar quem você é, o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, quais são os seus valores, quais são as coisas que fazem brilhar os seus olhos. Enquanto você não aprofundar na sua vontade de se conhecer, você vai continuar sendo superficial até mesmo sobre você. Você vai achar que tudo seu é meio sem graça. E você é a única pessoa que não pode se achar sem graça. E é por isso que eu construí um grupo terapêutico com 12 semanas em que nós vamos trabalhar esse autoconhecimento, essa capacidade de conhecer muito mais a fundo quem é você, quais são suas necessidades, quais são suas travas, você está com medo de quê? Como que você vai fazer para que a sua criança interior seja amparada pelo seu adulto?
para que você seja um adulto que se leva para um melhor lugar, que se proporciona um ambiente muito mais saudável do que aquele em que você foi criado. Só que muitas vezes você não sabe fazer isso sozinho. Você precisa de um acompanhamento, você precisa de sessões em que você vai ser conduzido. E é isso que eu vou fazer com você, em sessões em grupo que vão começar no dia 13 de agosto e vão acabar no dia 29 de outubro. Toda terça-feira, de 9 às 10h40, nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar, fazer uma sessão em grupo e trabalhar essas questões, em que você vai destravar seus relacionamentos amorosos, você vai destravar sua carreira, você vai destravar sua capacidade de fazer dinheiro e as suas inseguranças. Então eu te convido a participar desse grupo terapêutico. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você preencher o formulário, e aí você preenchendo esse formulário, a gente entra em contato com você para te falar como é que são os passos. Esse grupo é pago, mas é muito interessante para quem tem esse interesse em fazer uma vivência em que você vai poder falar, ser ouvido e ser visto por outras pessoas, que é o mais interessante. O simples fato de você poder falar já é terapêutico. Ser ouvido pelo grupo é terapêutico. Trocar experiências. E lá naquele grupo, nós vamos estar falando da mesma dor. Então você vai ver que a sua dor não é única, que você não é o único que passa por aquilo. Então se você se interessa por esse tipo de experiência, não perca sua vaga. As inscrições vão até o dia 11 de agosto. Me conta aqui nos comentários, esse vídeo fez sentido para você? Você foi uma criança que se sentiu invisível e você está disposto a sair desse lugar de dor? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber. E amanhã nós vamos continuar essa série falando sobre quais são os problemas que nós vivenciamos na nossa infância que afetam ainda a nossa vida adulta.